Olá, querida alma, que alegria poder me encontrar com você mais uma vez. Antes de qualquer outra palavra, eu quero liberar uma profecia de poder e vida sobre você. Se você está enfrentando uma batalha em seu corpo, abra seu coração e receba. Em nome de Jesus, eu profetizo que a virtude da cura que saiu de Cristo há 2000 anos está fluindo em sua direção e tocando o seu corpo agora. Eu declaro que toda palavra de enfermidade, todo diagnóstico desanimador e toda sentença de dor perdem a autoridade. E a saúde de Deus começa a ser estabelecida em suas células, tecidos e órgãos. Receba esta verdade, irmãos, pois é por essa vitória que viemos guerrear em oração hoje. A nossa batalha é contra um relatório médico que tenta roubar a esperança, contra uma dor que tenta silenciar a fé. Se o seu coração está nesse conflito, onde a fé diz uma coisa e o seu corpo grita outra, saiba que você não está sozinho. Viemos aqui clamar pela força para crer e pela manifestação da cura que nosso Deus já nos prometeu. Por isso, prepare o seu espírito. Deixe de lado o medo do futuro, a exaustão dos tratamentos e abra o seu coração para receber o poder que há na palavra de Deus. Ouça com atenção o que o Senhor nos revela hoje. A palavra dele diz em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o apóstolo Pedro confirma isso dizendo em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 24. Pelas suas feridas fostes sarados. Preste atenção também no que diz Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E o próprio Jesus nos ensina em Marcos 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Aleluia, meus irmãos! Entenda agora que essa é a nossa certidão de vitória. Meus amados, vamos mergulhar juntos nessa verdade. Quero que você visualize uma cena que talvez seja familiar demais para você. A sala de um consultório, o cheiro de antisséptico no ar, um médico segurando um papel. Aquele papel, um laudo, um exame, parece mais pesado que uma rocha. E as palavras que saem da boca dele soam como uma sentença final. Naquele momento, o medo chega, a esperança vacila. É a sua história? Pois bem, queridos, a palavra que lemos hoje é o relatório de um médico superior, o relatório do céu. E o que ele diz? Veja que tanto Isaías quanto Pedro usam o verbo no passado. Fomos sarados, fostes sarados. A palavra não diz que talvez um dia seremos sarados. Ela declara que a cura já é um fato consumado no mundo espiritual. Imagine que Jesus na cruz comprou um pacote completo de salvação para nós. Perdão dos pecados, paz com Deus e a cura para o nosso corpo. Está pago. A cura já é sua por herança, mesmo que os seus olhos ainda não a vejam. Mas você pode me perguntar, se a cura já é minha, por que eu ainda sinto esta dor? Por que o exame ainda diz a mesma coisa? É aqui que entra a segunda palavra que lemos, de Provérbios. A morte e a vida estão no poder da língua. Meu irmão, minha irmã, todos os dias você escolhe um idioma para falar. Existe o idioma da morte, que é o idioma dos sintomas. É quando você acorda e diz, minha dor está terrível hoje, essa doença não me larga, acho que nunca vou melhorar. Cada vez que você fala assim, você usa o poder da sua língua para construir e fortalecer a realidade da doença. Mas Deus te deu o poder de falar outro idioma. O idioma da vida, que é o idioma da palavra dele. É quando, mesmo sentindo a dor, você abre a boca e declara, a dor está aqui, mas pelas pisaduras de Jesus,
eu fui sarado. É você olhar para o diagnóstico e dizer: este é um fato temporário, mas a verdade é que Cristo levou sobre si as minhas enfermidades. Você entende a batalha? É uma guerra de palavras. A sua boca precisa se aliar ao relatório do céu e não ao relatório da terra. E como fazer isso sem parecer loucura? É o que Jesus nos ensina em Marcos. Crede que recebestes e será assim convosco. Ele nos dá a chave. A fé não é ver para crer. A fé é crer para ver. O nosso trabalho é alinhar o nosso coração e a nossa boca com a verdade de que já recebemos a cura no mundo espiritual. E a partir dessa crença, dessa declaração persistente, nós damos a Deus a permissão para que essa realidade espiritual se manifeste em nosso corpo físico. Querida família de oração, se esta revelação já começou a mudar o ambiente aí onde você está, deixe o seu amém aqui nos comentários e nos diga de qual cidade você está se levantando em fé hoje. Para que esta palavra de poder te encontre todos os dias, inscreva-se no nosso canal. O seu gostei é como dizer eu creio e ajuda esta mensagem de cura a encontrar outras pessoas que estão no leito da dor. E permaneça conosco, pois a bênção no final desta oração virá para selar com autoridade a sua vitória. Prepare seu coração, vamos falar com o nosso Pai. Respire fundo agora. Eleve o seu coração aos céus e ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Criador do nosso corpo, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti, não como vítimas de uma doença, mas como filhos amados que se agarram à Tua palavra. Reconhecemos o Teu poder, a Tua fidelidade e o Teu amor por nós. Pai, com o coração aberto, eu confesso a Ti a minha luta. Confesso que muitas vezes o laudo médico gritou mais alto que a Tua promessa. Confesso o medo que sinto quando a dor aumenta, a dúvida que tenta me dizer que o meu caso é uma exceção. Perdoa-me, Senhor, por ter focado mais nos sintomas do que no sacrifício do Teu Filho. Perdoa-me por usar a minha boca para descrever a doença com mais detalhes do que para profetizar a cura. Hoje eu me arrependo e escolho mudar a minha perspectiva. E agora, ó Pai, eu me levanto na autoridade que o Senhor me deu. Eu não peço que o Senhor me cure como se fosse algo que Tu ainda não fizeste. Em vez disso, eu te agradeço porque pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. E com base nessa verdade, eu começo a falar o idioma da vida. Eu falo agora com o meu corpo. Escute a palavra do Senhor. Você é templo do Espírito Santo. Eu declaro sobre as minhas células, sobre o meu sangue, sobre os meus ossos e os meus órgãos a vida abundante de Cristo. Toda desordem, toda inflamação, toda dor, toda célula doente, eu ordeno que se submeta agora ao poder da ressurreição de Jesus. Eu me recuso a alinhar minhas palavras com a dor. A minha boca confessará a minha cura, a minha saúde, a minha força, até que os meus olhos vejam aquilo que o meu espírito já sabe que é verdade. E como família, intercedemos agora. Eu levanto a Ti, Senhor, cada irmão e irmã que luta contra um câncer, contra uma doença autoimune, contra uma dor crônica na coluna, na cabeça. Eu oro por aquele que está num leito de hospital, por aquele que se sente fraco e desanimado pelos tratamentos. Pai, envia a Tua palavra e sara-os. Renova a força, não apenas do corpo, mas da mente e do espírito de cada um deles. Que um exército de guerreiros de oração se levante, declarando a cura sobre suas vidas e sobre as vidas de seus familiares. Nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Agradecemos porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem.
e nós cremos que já a recebemos. Em nome de Jesus, oramos e te entregamos. Amém e amém. Meu amado, minha amada, receba essa força no seu espírito. A oração é o que ativa o poder, mas a sua vitória será mantida pela sua persistência. A batalha da fé pela cura é diária. O inimigo virá com sintomas para te fazer duvidar do que fizemos aqui hoje. Por isso, quero te dar uma tarefa prática. Pegue a passagem de Isaías 53:5, escreva num papel e cole no espelho do seu banheiro, na porta da sua geladeira. E toda vez que a dor ou a dúvida vier, leia em voz alta: pelas suas pisaduras eu fui sarado. Lute com a sua arma, que é a palavra de Deus na sua boca. E agora, levante-se se puder, ou levante sua mão e receba esta bênção final. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus, que a força do Altíssimo renova cada fibra do seu ser. Eu declaro que o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vivifica o seu corpo mortal. Eu profetizo que a sua mente é guardada pela paz de Deus e que o medo não tem mais lugar em você. Eu declaro que você não é definido por um diagnóstico, mas pela identidade de curado e sarado que Cristo comprou para você na cruz. Receba saúde, receba vigor, receba a vitória de Deus sobre o seu corpo. Obrigado por ancorar seu coração aqui conosco. Se você crê e recebe esta palavra de cura, declare isso com fé nos comentários, digitando: Jesus é a minha cura. Ao fazer isso, você está usando o poder da sua língua para estabelecer a vida. E se você permaneceu em oração conosco até este momento, você é um dos pilares deste ministério. Deixe um segundo comentário dizendo: permaneci no refúgio, para que possamos te identificar e continuar intercedendo por você, nosso valente guerreiro de oração. Que o Senhor te abençoe e te sustente. Permaneça na paz e na certeza da sua fidelidade. Até a nossa próxima oração.